pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora de pintura Enoê de Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, vou começar pelas folhas. Então, fazendo com verde pistache, verde grama, verde pinheiro, clareador e um pouquinho do branco. Acho que vou colocar aqui um pouquinho de marfim. Assim, ó. Então, eu venho fazendo primeiro uma base com o verde pistache aqui de um ladinho da minha folha. Vou colocar o verde pistache assim, abrindo para a bordinha. Faço primeiro a nervurinha central e depois vou abrindo para a bordinha assim, ó. Venho com o verde grama e vou fazer a outra partezinha da minha folha. Aqui, ó. Verde grama. Sempre deixando essa nervurinha mais curvadinha para dar movimento à pétala. Venho com o verde grama aqui do outro ladinho, fazendo a outra partezinha da folha. Como é folha de rosa, então ela é repicadinha assim, ó. Venho puxando para dentro da folha esse verde grama, assim dessa forma, incorporando aqui as cores. Assim, um pouquinho de clareador para que eu possa misturar melhor. E agora, com o verde pistache, vou fazer o outro ladinho da folha. Aqui, ó. Também fazendo a bordinha repicadinha e fazendo a pontinha lá em cima. Assim. Agora, eu venho com o pântano ou com o pinheiro e vou intensificar essa sombra. Aqui eu tenho o verde pinheiro. Vou fazendo assim. Lá do outro ladinho, vou deixar um pouquinho mais escurinho e vou puxar para dentro da folha. Desta forma, assim. Tiro o excesso do meu pincel e venho com o branquinho ou com o marfim. Aqui no caso eu tenho o marfim. Então, vou iluminar a minha folha. Aqui, ó. Iluminando a folha. E do outro ladinho também vou colocar o marfim. Assim, ó. Puxando para dentro, desta forma, assim. Agora, com o sépia, a nervurinha da folha. Aqui, ó. Assim, ó. Com a tinta de um ladinho só do meu pincel, vou puxar as nervurinhas. Desta forma, assim, ó. Vou fazer a outra folhinha. Aqui, verde pistache. Preenchendo ela toda aqui. Até a pontinha. Venho do outro ladinho com o verde grama. Também preenchendo ela aqui. Assim, dessa forma.
Vou virar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Assim. Agora, então, eu venho com o pistache aqui, ó. Deste ladinho da minha folhinha. Ó, fazendo a bordinha repicadinha. E puxando para dentro aqui da pintura, da folhinha. O do outro ladinho com o verde grama, fazendo o detalhezinho da sombra. Pra cá, assim, desta forma. Agora, então, eu vou escurecer. Então, venho aqui com o pântano, fazendo o detalhezinho aqui da folhinha mais escura. Vou lá do outro ladinho e vou escurecer essa parte aqui. Assim, a outra bordinha. Aqui. E aqui. E vou puxar em direção ao centro. Agora, venho com o branco aqui iluminando pra cá, fazendo detalhezinho das nervurinhas, assim, dessa forma. Aqui. Vou incorporar aqui a bordinha. E agora, venho do outro ladinho fazendo o repicadinho da folhinha. Assim, ó. Retinho. E agora, vou puxar para dentro da folha essa luz. Assim. Venho com o sépia e vou fazer as nervurinhas. Aqui. Pra cá. E do outro ladinho. Assim. Agora, então, vamos fazer essa que tá aqui. Então, vou fazer já direto com o verde escuro. Aqui deste ladinho. Então, direto com o verde pinheiro. Aqui deixando a parte bem mais escura da minha folha. Venho do outro ladinho com o verde pistache. Aqui. E já vou incorporando pra cá. Assim, ó. Puxando pra bordinha. Desta forma, assim. Agora, venho com o pistache aqui do outro ladinho e vou unir as cores aqui, ó. Assim, ó. Aqui também vou deixar repicadinha a folha e vou unir com o verdinho. Desta forma, assim, ó. Aqui, pouquinho mais de verde pinheiro para unir as cores. Assim, ó. Vou harmonizar com a ajuda do clareador. Aqui. E agora venho com o verde pinheiro do outro ladinho. Também deixando a folhinha repicadinha. Assim, ó. Repicando a folhinha. E fazendo aqui o detalhezinho da pétala. Aqui, ó. E puxando para dentro a cor.
Venho com um pouquinho do branco e vou colocar a luz aqui, assim. E agora lá do outro ladinho, ó, já vou sair repicando a minha folhinha lá, desta forma, assim. Retinho. E agora venho puxando a luz para dentro da folha dessa forma. Assim, ó. E agora, então, vou fazer as nervurinhas. Então, ó, o centro, as bordinhas, fazendo as nervurinhas. Sempre com o ladinho do meu pincel, aqui não tem tinta e aqui tá carregadinho, ó. Então, eu venho fazendo as nervurinhas. Venho com uma pitadinha de branquinho e vou intensificar a luz aqui dentro, ó. Um pouquinho mais aqui, ó. Aqui e aqui. E uma pitadinha aqui embaixo. Assim. Vou entrar com uma pitadinha de branquinho aqui também. Aqui. Ó. E aqui. Assim. Agora, então, nós vamos fazer esse botãozinho. Então, o botão aqui, ele é todo escurinho, todo verdinho. Então, vou começar fazendo a sepalazinha do botão. Assim. Venho aqui, vou fazer a partezinha de fora do botão. Aqui. Vou colocar uma pitadinha de clareador. Assim. Ó, coloco no próprio pincel para diluir a tinta, o clareador. Para cá. Aqui. Assim. Agora, venho aqui no cantinho e vou fazer o detalhezinho das folhinhas. Aqui. A pontinha delas. Pra cá. E aqui. Vou aumentar um pouquinho essa sepalazinha aqui embaixo. E vou fazer aqui o caulezinho do meu botão. Agora, então, eu vou incrementar o botãozinho. Então, vou fazer aqui com um pincel mais fininho. Deixa eu pegar ele aqui. Vou vir com o vinho e vou fazer os detalhes aqui no botão. Então, vou puxar o vinho aqui. Aqui vou fazer todo o detalhe que o botão tem. O botão da rosa tem esses detalhezinhos assim, em vinho. E agora, então, vou fazer também aqui dentro, ó. Um detalhezinho em vinho. Aqui na pontinha. Então, vou levar lá na pontinha o detalhezinho. E tem também umas coisinhas assim, ó. Ele é todo trabalhadinho na pontinha.
Vou puxar para cá. E ela tem umas folhinhas assim na pontinha do botão em vinho. Aqui também, ó. Então, as folhinhas, elas têm um trabalhadinho lá na ponta. Vou puxar um pouquinho de vinho aqui. E agora eu venho com o branquinho e vou colocar uma luzinha. Assim, ó. Aqui do outro ladinho. Fazendo aquela partezinha clarinha que tem no botão. Venho com o meu pincel e vou harmonizar. Aqui, ó. Venho com o branquinho e vou colocar só um pouquinho assim, ó. Uma luz no botão, aqui no meio, aqui nessa parte e aqui. E vou também iluminar a partezinha de baixo aqui. E aqui no centro também. Assim, ó. Vou fazer um pouquinho do escuro aqui nessas partezinhas. Assim, tirando um pouquinho do branco. Assim. Fazer as batidinhas. E agora, então, nós vamos fazer essa outra folhinha. E este outro botão. Então, eu venho com o verde, vou fazer primeiro o botão. Então, o verde, verde grama. Aqui. Vou preencher essa parte aqui com o verde grama. Preenchendo para cá. Assim. Aqui também vou fazer com o verde grama. Tô fazendo uma base no botão. Assim, ó. Aqui. E vou puxar também o cabinho. Aqui, ó. Vou tirar o excesso do meu pincel, sempre com um paninho limpinho. E agora, então, eu venho com o vinho e vou fazer os detalhes. Aqui. Então, o vinho vai fazer o detalhe aqui do botão. Pra cá. Com o cantinho do meu pincel, eu vou colocando bem aonde eu quero que fique mais escuro. Aqui também. E agora, então, a gente vai fazer aqui no botão umas batidinhas assim, para lá e para cá. E vai puxar o vinho também aqui. Agora, então, nós vamos fazer aqui a parte de dentro aqui do botão. Então, vou começar com o vinho. Aqui. Agora, já venho com o vermelho, porque as nossas rosas vão ser vermelhas. Então, já venho com o vermelho aqui na ponta. Assim, ó. Incorporando o vermelho ao vinho.
Lá atrás, eu vou fazer outra folhinha. E aqui também. Então, são duas folhinhas assim. O vinho lá na bordinha. E aqui também. E agora, vou iluminar. Então, eu venho com o branquinho, com o cantinho do meu pincel, ó, e vou colocar aqui, ó. Deixando só uma luzinha. E venho aqui fazendo a bordinha da folhinha. Assim, ó. Aqui. O branquinho. Aqui também vou colocar um pontinho de luz. Aqui. E agora, então, com um pincel menorzinho, eu vou fazer o detalhe aqui das folhinhas aqui, ó. Com o vinho. Que as folhinhas continuam tendo aquele detalhezinho em vinho aqui. Aqui, abrindo alguns detalhezinhos, assim. E aqui também. Então, as minhas folhinhas, elas vão ter aqui aquela parte que tem nas folhinhas. E aqui ela tem um leve batidinho assim. Fazendo o detalhezinho aqui da flor. Da bordinha aqui. Da florzinha. Da folhinha aqui, ó. Então, vou fazendo pontinhos bem pequenininhos, só fazendo um detalhezinho ali. E agora, vou iluminar aqui, ó. Assim. Iluminando. Pontinho branquinho. Aqui. E aí está, então, o nosso botão. Vou colocar uma luzinha nele aqui. Assim. Agora, então, nós vamos fazer as folhas, essas folhas aqui, ó. Então, eu volto com as minhas cores das folhas. Então, venho aqui com o verde pistache, fazendo o detalhezinho aqui do centro da folha. Vou puxar para lá, para a bordinha, aqui, para cá, assim, ó. Quase pertinho lá da nossa bordinha. Aqui tem uma folhinha viradinha, ó. Então, vou fazer a bordinha clarinha aqui. E agora, então, eu venho com o verde pinheiro e vou escurecer embaixo aqui da bordinha, ó, fazendo a pontinha da folha lá, ó, assim. Pra cá. E aqui. A partezinha central da folha. E agora, eu vou puxar aqui pra dentro, assim, ó. Incorporando a cor. Venho com um pouquinho do pistache e vou iluminar um pedacinho aqui. Assim, ó. E venho também fazendo detalhezinho aqui
com o verde pinheiro. Agora, então, com o verde pinheiro, vou fazer a outra bordinha, ó, repicando a folhinha, assim. E agora, vou deixar retinha aqui na pontinha, assim, ó. Vou puxar para dentro o verde, incorporando aqui na pintura, assim, ó. Vou pegar o clareador e vou incorporar as cores, assim, ó. Aqui também, incorporando as cores, desta forma, assim. Agora, venho com o branquinho, do ladinho só do meu pincel, vou fazer aqui a nervurinha central. E vou puxar para a bordinha assim, ó. Fazendo detalhezinho de luz. Aqui também vou fazer a folhinha, a dobrinha da folha. E agora aqui, a bordinha clarinha, assim. Uma luzinha aqui, desta forma, assim. Vou puxar aqui um escurinho, para aparecer mais a nossa folhinha. Assim. E agora, então, eu venho com o sépia e vou fazer as nervurinhas. Ó, ladinho do meu pincel, vou fazer as nervurinhas, olha. Aqui, pra cá, assim. Vou incorporar mais um pouquinho aqui. E depois eu volto colocando branquinho se for necessário. Agora, então, nós vamos fazer esta aqui. Então, vou puxar de novo aqui o verde pistache, aqui. O verde pistache lá na outra bordinha, fazendo o detalhezinho da folha, a pontinha, e vou puxar aqui para dentro da pintura. Assim, ó, para dentro da folhinha. Agora, eu venho com o verde pinheiro. Assim, ó. Abrindo para lá. Desta forma, incorporando a cor, assim, ó. Venho com o clareador e vou harmonizar. Agora, venho aqui, ó, verde pinheiro, só do ladinho do meu pincel, eu venho fazendo o serrilhadinho da minha folha, assim, ó, e puxando para dentro da folhinha o verde aqui, assim, um pouquinho mais, assim. Agora, então, venho com o branquinho. O branquinho, ele não vai ficar branco. Lembra que eu comecei com o marfim, mas o marfim não deu a cor que eu gostaria. Então, passei pro branquinho, porque eu quero que fique um verdinho mais clarinho, assim, ó. Agora, vou lá do outro ladinho, fazendo o repicadinho da folha, ó. Chego na beiradinha, dou uma apertadinha no pincel e levo até a pontinha.
volto incorporando o que sobrou. Assim, ó. Agora, então, eu vou colocar um pouquinho mais de verde aqui para minha folha não ficar tão branquinha. Aqui, ó. E agora, então, vou fazer as nervurinhas. Então, venho com o sépia e vou fazer primeiro a nervurinha central. E depois as laterais, olha. Então, eu molho meu pincelzinho e só encosto aqui e puxo para ficar fininha. E eu tô aqui com o número 8, tá? Então, assim que a gente tá fazendo as nossas folhinhas. Agora, então, vamos fazer essa que tá aqui, ó. Então, vou começar aqui também com o pistache. Então, vou fazer o pistache aqui, nessa parte, ó. Pra cá, vou puxar um pouquinho mais pra cá. Assim. Aqui, vou levar quase até a bordinha. Incorporando bem. Venho do outro ladinho, fazendo também o pistache. Aqui, ó. Assim, ó. Agora, venho com o pinheiro. Então, vou puxar esse verde pinheiro pra cá. Assim, ó. Pra cá. Assim. E agora, vou colocar o verde pistache mais pra cá. Assim, ó. Porque essa nossa folhinha, ela está na sombra. Então, ela vai ter o verdinho dos dois ladinhos. Assim, ó. Aqui, ó. Aqui vai ser verdinho, vou puxar para dentro. Aqui. Aqui vai ser verdinho escuro também, para tirar a nossa folhinha. Então, ó, vou puxar para dentro. E aqui também eu vou colocar o verde pinheiro. Aqui, ó. E aqui. Porque eu preciso de uma base para a folhinha aqui. Assim, ó. Então, vou deixar toda a minha folhinha mais escura. Vou harmonizar essas cores. Vou usar o clareador para harmonizar. Assim, ó. Agora, eu venho com o sépia e vou fazer as nervurinhas, ó. Mas antes disso, vou colocar um branquinho aqui, que eu já havia esquecido. Aqui, ó. Aqui nessa parte, não muito, e aqui. Iluminando esse ladinho aqui da minha folha, ó. Agora sim, eu venho com as nervurinhas. Então, vou fazer a nervurinha lá. E agora aqui do outro ladinho. Aqui. Assim, ó, deixando a minha folhinha mais escurinha aqui. Vou puxar um pouquinho aqui. Assim. Vou deixar a minha folhinha, o meu galinho aqui um pouquinho mais escurinho. Eu vou colocar um sépia nele.